Bom dia, graça e paz. Hoje, 7 de junho de 2020. Espero que todos vocês estejam bem, debaixo da graça do Senhor. Que o Senhor continue a cuidar de vocês. Que o Senhor continue a fortalecer a fé de cada um de vocês. Que vocês todos os dias possam compreender que o Senhor continuará cuidando da vida de cada um de vocês, jovens em Cristo Jesus. Nós estamos estudando o livro Amando a Deus no Mundo, por uma cosmovisão reformada pelo autor reverendo Heber Campos Júnior. E semana passada nós ouvimos a segunda parte do capítulo 10, com o título Para Vencer o Mundanismo, baseado em Daniel capítulo 3. Então, mais uma vez, a minha gratidão pelo professor Danilo quanto à sua exposição deste capítulo 10. Que o Senhor continue a abençoar, Danilo, a sua vida, bem como toda a sua família, para a glória de Deus. Portanto, jovem, não tema lutar contra o mundanismo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, como Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 5. Cremos que maior é o Deus que em nós habita do que qualquer inimigo que habita o mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Assim, caminhemos neste mundo mau, seguros de que o nosso Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, nós estudaremos o capítulo 11, que tem como título Pilares da Cosmovisão Reformada, a Queda. Este capítulo será dividido em duas aulas, em duas partes, em que hoje nós abordaremos o texto em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, sobre a queda do homem, o que a teologia reformada fala sobre a queda, bem como a abrangência e a profundidade da queda do pecado. Na aula seguinte, faremos uma recapitulação desta aula e também abordaremos o texto em Efésios capítulo 6, versículo 12, da luta do pecado. E também trataremos da pessoalidade do pecado e, por fim, o mundano e o secular quanto ao pecado. Por gentileza, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao versículo 8. Por favor, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, e eu vou fazer essa leitura do versículo 1 ao versículo 8. E eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia neste momento. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, que diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: E certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos,
e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Deus, nós te rendemos louvores, toda a glória devida ao Senhor. Nós somos pequenos, nós somos miseráveis, nós somos pecadores. Nós não sabemos como orar como convém. Mas Deus, queremos te pedir nesse momento, Pai, em nome de Cristo Jesus, que o teu Espírito Santo possa aplicar a leitura desta palavra em nossos corações e que compreendamos neste momento a tua palavra e nos ajuda a não só ouvir, mas sermos praticantes da tua palavra, visando unicamente, Senhor, a tua honra, a tua glória e o teu louvor. Abençoa os teus jovens neste momento. Esta é a minha oração que eu te faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, antes de nós expormos esse texto de Gênesis 3, de 1 a 8, eu gostaria de falar sobre o que nós temos visto, algumas notícias nas mídias sociais quanto ao racismo. No dia 25 de maio, o ex-segurança negro americano George Floyd ele morreu após ser imobilizado por um policial branco nos Estados Unidos. E desde então, o protesto ele continua nos Estados Unidos e também tem ganhado força em outros países. Temos visto diversas pessoas comentando a respeito quanto ao racismo, as suas posições e o que a Escritura Sagrada nos diz quanto a isto. Com a queda do ser humano, conforme descrito em Gênesis capítulo 3, o pecado o afetou por inteiro. Coração, mente, emoções, desejo, pensamentos. E assim, em meio à sociedade, à luta do negro, a sua dificuldade e o preconceito contra ele, onde observamos algumas pessoas querendo ser diferenciadas devido à sua cor de pele, ou por causa de sua classe social, ou devido ao seu sotaque ser diferente. Em Atos, capítulo 17, versículo 26, diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. A primeira coisa que nós observamos aqui é que o Senhor, o Deus ele criou, Deus ele é o criador de todos os grupos étnicos, todas as raças. Ele fez de uma só toda a raça humana. Segunda coisa que nós observamos é que Deus ele criou todos os grupos étnicos a partir de um ancestral humano. O apóstolo Paulo diz: ele fez de um só toda a raça humana. No contexto deste texto de Atos 17, versículo 26, Deus ele criou todos os grupos étnicos. Nesse contexto, os atenienses, bem como os bárbaros. Como dito aos atenienses, e nós hoje somos feitos do mesmo tecido. Então não venhamos a menosprezar
uns aos outros, porque viemos de uma só raça humana. Continuemos com as nossas vidas, visando unicamente a glória de Deus e também não só de palavras, mas também de ações, uns para com os outros. Todos sofremos preconceito, seja pela cor, seja classe social ou até pelo sotaque. Lembro-me quando cheguei na USP em 2010 para fazer o doutorado, eu sofri quanto ao meu sotaque, bem quanto à minha raça. E o que fazer quanto a este quesito? Precisamos nos posicionar contra o racismo e também orar ao Senhor, pois precisamos também compreender que o Senhor, ele luta pelos seus filhos, ou seja, ele vindica pelos seus filhos, conforme está escrito em Salmo 140, do versículo 6 ao versículo 11. Que Deus abençoe muito a sua vida quanto a este contexto. Viemos todos de um só ancestral humano. Somos todos iguais em Cristo Jesus. Então lutemos contra o racismo. Quanto ao estudo de hoje, nós acabamos de ler também Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 descreve a queda do homem, em que Deus atribuiu ao primeiro homem a função de representante de toda a sua posteridade. Do mesmo modo que mais tarde, Jesus Cristo, como representante de todos os eleitos de Deus, conforme encontra-se em Romanos capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 19. Romanos capítulo 8, do versículo 29 ao versículo 30. Bem como Romanos capítulo 9, do versículo 22 ao versículo 26. Vamos observar agora, verso a verso, de Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Atente-se na sua Bíblia neste momento, por gentileza. Versículo 1 diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. Nós observamos aqui a primeira palavra, mais a serpente. Nós temos aqui a palavra serpente. No mundo bíblico, as cobras simbolizavam muitas coisas, mas aqui a serpente está simbolizada por Satanás, pelo diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A serpente aqui era malévola e sagaz, sutil. O diabo, o tentador, ele começa com uma sugestão, antes que com um argumento. Nós observamos aqui o tom de incredulidade. Começando, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. O tom de incredulidade aqui que nós observamos é assim que Deus disse? É ao mesmo tempo um tom de perturbador. Procura aplicar uma falsa ideia de que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. Nós também temos um outro ponto aqui, o exagero. Não comereis de toda árvore do jardim. O diabo ou o tentador, ele coloca essa expressão como uma manobra ou como uma estratégia do tentador, agitando diante de Eva. Assim fê-la entrar na discussão nos termos do seu antagonismo ou da sua posição contrária. Versículo 2 e versículo 3. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer,
mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, desta maneira, Eva é jeitosamente atraída pelo que ela ouviu, acrescentando: nem tocareis nele. Corrige então aqui com o exagero o erro, aumentando aqui o rigor de Deus quanto a não comer do fruto, como está no versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então está bem claro a ordem do Senhor, aumentando aqui o rigor de Deus quanto a não comer do fruto. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Depois da pergunta, a clara contradição. É certo que não morrereis. A serpente então está dizendo. É a palavra da serpente contra a palavra de Deus. Aqui a serpente tentando remover temores de Eva. A serpente agora ela contradiz a palavra de Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Olha para a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui o Senhor deixa claro para Adão e Eva que no dia que eles comerem, certamente eles morreriam. Mas o que nós observamos em Gênesis capítulo 3, versículo 4, a serpente ela contradiz as palavras de Deus, colocando dúvida diante de ambos. O livro intitulado Teologia Sistemática, do autor Luiz Berkoff, o capítulo denominado O Homem no Estado de Pecado, o item C sobre a queda do homem diz: a queda do homem foi ocasionada pela tentação da serpente, que semeou na mente do homem as sementes da desconfiança e da descrença. O curso seguido pelo tentador é bem claro. Ele semeia as sementes da dúvida, pondo em questão as boas intenções de Deus, insinuando que a sua ordem era violação da liberdade e dos direitos do homem. Desta maneira, nós observamos que a serpente ela contradiz as palavras de Deus e então semeou dúvida na mente de Eva. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. No versículo 5 está aqui o clímax, que é uma mentira que pretende reinterpretar a vida, e bastante dinâmica para dar uma nova direção ao fluxo da ambição. Ser como Deus. Foi isso que aqui está posicionado, que a serpente colocou diante de Eva. E conseguir isto por superá-lo em astúcia. Daí por diante, Deus será tido como rival e inimigo. E contra essa arrogância humana, Cristo ele assumiu a forma de servo, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 7.
O tentador aqui, o diabo, ele lança crua a afirmação contra a palavra e as obras de Deus, mostrando o amor como inveja. Ele repete nas tentações de Cristo e ele também repete nas nossas tentações hoje. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O exemplo do pecado apressa-se a expressar-se pelo ato, pois Eva deu ouvidos a uma criatura em lugar do Criador, do Senhor, de Deus. O mundo continua a oferecer as mesmas coisas para cada um de nós, seja para mim, seja para você. 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Mas o prumo da vida do homem é espiritual, ou seja, a saber, a palavra de Deus e a resposta de fé, conforme Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, nossa vida deve estar inteiramente voltada na palavra do Senhor, em uma vida de fé em Cristo Jesus, em uma vida de consagração, em uma vida de oração diante do Senhor. E o texto diz no versículo 6, no final do versículo 6, tomou-lhe do fruto e o comeu. É um ato simples, né? Tomou-lhe do fruto e o comeu. Um ato simples, porém um ato penoso. Um ato penoso como resultado. Deus irá provar a morte por meio de Cristo, para então, posteriormente, prover a salvação em Cristo Jesus para os seus filhos. E o texto diz: e ele comeu. Adão, conduzido como fora a mulher, vendeu-se ao homem e à mulher com uma falsa ideia do mal, como se fosse uma coisa boa. Os símbolos de fé da nossa igreja, mais especificamente a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6, o inciso 2, diz: por este pecado eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompido em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não é só um grupo étnico, não é só uma raça, note. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A promessa da serpente de que lhes abrissem os olhos cumpriu-se. Porém, seus olhos se abriram, trazendo-lhes vergonha. O homem viu o mundo que lhe era familiar e o contaminou ao vê-lo, projetando o mal sobre a inocência. Tito, capítulo 1, versículo 15. E reagindo ao bem
com vergonha e fuga. Com senso de culpa, o casal aqui, então, ele sente vergonha em seu estado de nudez, como o texto está dizendo, no versículo 7. Abriram-se, então, os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, ou seja, eles perceberam a sua nudez. A sua morte espiritual, ela se revela, simbolizada pela confecção de folhas de figueira, para servir então de obstáculos, ou seja, eles caíram em pecado. E pela queda do homem, do pecado, por sua separação de Deus, simbolizada por se esconderem entre as árvores do jardim, conforme o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E então eles perceberam o que eles fizeram de errado. Eles perceberam então a queda. Eles refletiram do que a serpente havia tentado. E então, nesse momento, ambos caíram em pecado. A morte espiritual, ela se revela, simbolizada então pela confecção das folhas da figueira para servir de obstáculo e por sua separação de Deus, simbolizada então por se esconderem entre as árvores do jardim, no versículo 8. Observamos que Deus ele colocou primeiro o homem em um estado de alegria, pureza, e também garantiu que o primeiro homem e os seus descendentes continuariam nesse estado se eles demonstrassem fidelidade e obediência total ao Senhor. Entretanto, especificamente, o Senhor, ele então disse que ambos permaneceriam no estado de alegria e pureza se eles fossem fiéis e obedientes total, especificamente quanto ao quê? Se eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que é que houve? Nós acabamos de observar do versículo 6 ao versículo 8. O pecado de Adão e Eva colocou-os e aos seus descendentes, ou seja, toda a humanidade, a nós, sob o jugo do pecado e da culpa. Então nós observamos aqui que toda a humanidade está sob o jugo do pecado e da culpa, de modo que eles e todos os seres humanos passaram a sentir vergonha diante de Deus, conforme o texto anterior de Gênesis capítulo 3, versículo 7. Adão e Eva foram amaldiçoados com expectativas de dor e morte, e expulsos então do paraíso do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao versículo 24. Consequentemente, toda a criação ela foi atribuída sob uma maldição divina, em consequência do pecado de Adão e Eva. E desse modo, a atual desarmonia no ser humano, bem como na natureza, torna o mundo um ambiente de inimizade ou hostil para os seres humanos, resultante da queda do homem. Romanos capítulo 8, versículo 20 ao versículo 23. Entretanto, ainda nos dias de Adão e Eva,
Deus ele demonstrou misericórdia e graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mediante a sua promessa de que um dia a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente. Olhe para a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós observamos aqui a promessa, ela se cumpriu em Jesus Cristo. O mesmo ele se deu na cruz do Calvário por amor e graça pelos filhos de Deus. Cristo, então, ele se deu pelos seus. Cristo, ele se redime. Cristo redime, Cristo adquire novamente. Cristo, ele reconquista aquilo que se havia perdido, o seu povo, e restaura a criação, a sua ordem de vida. Romanos capítulo 8, versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Cristo, ele se deu na cruz do Calvário por mim e por você. E hoje nós somos libertos em Cristo Jesus. Então nós só temos a render graças e louvores ao Senhor, porque nós fomos alcançados com graça e misericórdia por meio de Cristo. E por meio de Cristo hoje nós temos a salvação eterna e nós somos perdoados, nós somos redimidos em Cristo Jesus. Quando nós atentamos os nossos olhares para o livro Amando a Deus no Mundo, o capítulo 10, que estudamos semana passada, explorou alguns temas que retratam o mundo pecaminoso ao nosso redor. O primeiro tema foi a idolatria, a qual é uma forma sorrateira, uma forma escondida de nos fazer adorar a outros deuses além do Senhor. O segundo tema foi o mundanismo, que propõe-nos padrões de vida e nos pressiona a sermos conformados a tais condutas cotidianamente em nossos dias. Esses temas eles são vistos novamente no capítulo 11, quanto à doutrina do pecado. O pecado, ele não é só o que fazemos, porém, o que nos leva a fazer o que fazemos. Eu vou repetir para que você possa assimilar isso que eu estou falando. O pecado não é só o que fazemos, porém, o que nos leva a fazer o que fazemos. A teologia reformada compreende que o pecado afetou não só o nosso ser, mas todo o nosso habitat físico e moral. Gênesis capítulo 3, nós vimos que aborda a origem de todos os males, doenças, catástrofes, opressões. O autor R.C. Sproul, no livro intitulado O que é Teologia Reformada, página 20, diz: a teologia reformada tem a visão mais alta possível da humanidade. É por termos uma visão alta, tão alta, de Deus, que nos importamos com aquele criado à sua imagem. Esta teologia leva o pecado a sério, porque leva Deus a sério e porque leva as pessoas a sério. O pecado ofende a Deus e viola os seres humanos. Sproul, quando ele
ele disse isto no livro, ele está nos alertando quanto à santidade em Deus. Faz com que o pecado não seja tratado de forma leve. O pecado tem que ser levado a sério. E também, para nós, como filhos de Deus, é um privilégio de sermos imagem e semelhança do Senhor. Faz com que a relação do pecado contra o próximo seja dada com preocupação. Precisamos ficar atentos, uma vez que nós somos filhos de Deus, uma vez que nós somos redimidos em Cristo Jesus, precisamos ficar atentos quanto às nossas ações para com os nossos irmãos, para com as pessoas que estão em nossa volta. Como é que deve ser nossa atitude? Como é que deve ser o nosso falar? O nosso proceder? Precisamos ficar atentos quanto a isso. O reverendo Heber Campos Júnior, ele diz que falar sobre pecado é necessário se quisermos compreender o que significa amar a Deus e amar o próximo. Precisamos ter a nossa cosmovisão moldada pela realidade que vivemos no modo caído, com efeitos tanto dentro quanto fora de nós. Hoje veremos o impacto do pecado, isto é, a abrangência do pecado, bem como a profundidade do pecado. No livro A Visão Transformadora, com os autores Walsh e Middleton, a página 61 diz: a cosmovisão bíblica, toda a vida, em todas as suas dimensões, é constituída como religião, desde nossas escolhas econômicas até a nossa recreação, de nossa vida de oração, a forma como damos banho em bebês, em toda atividade cultural e a ação, vivemos somente em resposta à lei cósmica da criação de Deus. Observemos primeiramente o que significa a abrangência do pecado. A abrangência do pecado refere-se à doutrina reformada da depravação total. A abrangência aqui significa o impacto do pecado. Os nossos pensamentos foram afetados. Nossos pensamentos, nossas emoções, desejos pecaminosos revelam uma maldade interna que temos vergonha de revelar. Somos manchados pelo pecado em todas as áreas da nossa vida. Não há nada que realizemos seja totalmente puro, nem mesmo as nossas orações. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, uma vez alcançados com graça e misericórdia por Deus em Cristo, se não for o Espírito Santo em nós, estamos perdidos. Ele é quem nos conduz para uma vida de oração e consagração, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele age com gemidos inexprimíveis, nos conduzindo numa vida de oração, nos conduzindo para caminharmos mais próximos do Senhor, nos conduzindo a buscarmos a palavra de Deus e a vivermos uma vida que agrade ao Senhor. O pecado, ele está entremeado, ou seja, misturado a inúmeras coisas originalmente boas. Por exemplo, o esporte é fonte de saúde para quem o pratica com moderação e fonte de lazer para quem o assiste. Entretanto,
O mundo dos esportes, a ganância de quem o promove, lesões para o atleta que busca o alto desempenho e paixão idólatra de quem torce, independente do esporte. Contudo, o esporte ele não pode ser taxado de mal, ainda que tenhamos que confrontar o mau uso do mesmo. Assim, essa mistura desses elementos positivos, bem como elementos negativos, está presente em toda prática humana. Segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês é sobre a profundidade do pecado. Nada escapa aos efeitos da queda, porque o pecado é algo profundo em nossa humanidade. Somos manchados na fonte de nossa personalidade. O pecado ele está enraizado em nosso coração, conforme Lucas capítulo 6, versículo 45. E o pecado ele envolve os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas atitudes. O que procede de fonte impura é impuro. A teologia reformada, ela compreende que pecaminosidade inclui, inclusive, intenções e motivações. A doutrina reformada não foca somente nos atos pecaminosos, mas que os precede, o que vem antes, as intenções do coração, as motivações. Isso também é um ato pecaminoso. Quanto ao pecado, o cristão ele é pobre de espírito e ele chora, conforme Mateus capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4. Porque o cristão ele chora, porque ele reconhece a sua real condição interior, porque ele reconhece que ele é pecador, de pecador que ele necessita de Cristo Jesus. Os pobres de espírito, eles choram pelos seus pecados e mal que cometem. E Jesus, nesses versos 3 e 4 de Mateus capítulo 5, Jesus ele trata esse choro com os que reconhecem a sua miséria espiritual. A nossa dependência do Senhor. O nosso reconhecimento que nós somos miseráveis e pecadores diante do Senhor. Talvez já tenha passado em sua cabeça a seguinte pergunta: por que o mundo está indo de mal a pior? Observamos a pobreza, opressão, guerras. Esses exemplos são somente exemplos do mal moral. Também se tem o mal físico, qual é responsável por desastres, catástrofes. Como dito biblicamente sobre a queda do homem em Gênesis capítulo 3, os desajustes da natureza servem de lembretes de como o ser humano ele quebrou a comunhão com o seu Criador. E quando a criação tem sua comunhão com o Criador quebrada, a consequência ou o efeito dessa quebra é o caos e a morte. A natureza ela está em inimizade com o seu regente, o ser humano. Segundo Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19, a maldição imposta sobre a natureza colocou nela indisposição para conosco. A natureza ela não é tão produtiva como era. É mais difícil de tirar o sustento da natureza. Uma vez que o pecado lhe afetou até a natureza,
também contaminou a sociedade por inteiro. Esta é má, a sociedade ela é má, porque todo homem é mau. Não podemos alimentar uma visão utópica, assegurando que os seres humanos eles são bons. Em cima disso, nós, como cristãos, precisamos compreender e refletir, pensar na família, na reforma política, na reestruturação educacional e social, com a queda em vista. Precisamos compreender todos esses parâmetros, todos esses aspectos com a queda em vista. O homem pecou e tem-se o efeito do pecado, as consequências do pecado, que afetou o homem por inteiro, em todos os âmbitos. O pecado afetou o ser humano por inteiro e ele necessita da graça de Cristo Jesus. Por fim, Deus ele colocou o primeiro homem em um estado de alegria, de pureza, e garantiu que ele e os seus descendentes continuariam nesse estado, se o homem demonstrasse fidelidade e obediência total a não comer do fruto da árvore. Entretanto, Adão e Eva, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E então nós observamos a abrangência do pecado. Revela-nos que somos manchados pelo pecado em todas as áreas da vida. Não há nada que realizemos seja totalmente puro, nem mesmo as nossas orações, pois não sabemos orar como convém. Oremos ao Senhor, que o Espírito Santo, com seus gemidos inexprimíveis, que o faz, que nos ajuda a viver uma vida de oração, que nos ajuda a viver uma vida de santidade, que nos ajuda a viver uma vida de consagração, que possamos orar diariamente. Senhor, nos ajuda a viver uma vida de oração, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de consagração, porque é somente o Senhor quem nos conduz. É mérito do Senhor, porque nós não temos mérito nenhum. Nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor, Ele nos ajuda com graça e misericórdia. Nós precisamos clamar, pedir ao Senhor que continue a cuidar das nossas vidas, continue a cuidar das nossas famílias e que possamos diariamente viver uma vida de santidade, viver uma vida de consagração e oração. Nós também compreendemos então a profundidade do pecado. A queda do ser humano o afetou por inteiro, o coração, a mente, as emoções. A teologia reformada compreende que a pecaminosidade também inclui as intenções e as motivações, e não foca somente nos atos pecaminosos, mas que os precede, que vem antes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e possamos ser pobres de espírito, que possamos ser pobres de espírito, que possamos chorar e reconhecer a miséria espiritual, que possamos reconhecer a nossa condição de pecador, miséria espiritual, que carecemos da glória de Deus, conforme está ali em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que você possa reconhecer a sua miséria espiritual, que você possa reconhecer que necessita da graça do Senhor Jesus na sua vida. Por fim, nós devemos sempre refletir o que está em nossa volta, bem como pensar na política, no ambiente social, na escola, na universidade, com a queda em vista. Vamos orar, que Deus abençoe muito a sua vida,
e que você possa compreender que você necessita do Senhor. Todos nós necessitamos do Senhor, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Deus, queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a diariamente reconhecermos que nós somos pecadores, miseráveis, que possamos chorar da nossa miséria espiritual, que possamos diariamente reconhecer que necessitamos da tua graça, porque todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Mas Deus, nós também estamos aqui para te louvar, para te bendizer o nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou a Jesus para morrer pelos nossos pecados, porque o Senhor enviou a Jesus para se entregar por amor e misericórdia pelos teus filhos. Pai, nós só temos a Ti engrandecer, agradecer. Nós somos gratos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós hoje somos justificados em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós só temos a te louvar, te bendizer, te glorificar o nome. Muito obrigado. Ser com os teus jovens, que o Senhor continue a abençoar cada um deles, a fortalecer a fé, a dar ânimo, ousadia, e que eles possam compreender que em todos os aspectos, em todos os âmbitos, seja na escola, seja na universidade, seja no trabalho, seja na política, em todos os âmbitos, que possamos compreender que o pecado ele está tendo em vista o pecado. Que possamos compreender também que necessitamos da tua graça em Cristo Jesus. Continua a nos abençoar, continua a abençoar os jovens, os teus jovens, continua a abençoar a tua igreja. Essa é a nossa oração que te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus fortaleça a tua fé em Cristo Jesus. Nos encontramos na próxima semana. Até mais.